como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem em casa e se cuidando. Eu sou a professora Patrícia, vocês já me conhecem. Estou aqui com mais uma aula de matemática, agora com a 11ª apostila, tudo bem? Mas antes, se vocês não lavaram as mãos, corre lá, higienize, né? Lave bem as suas mãos, tá? E aqui eu passo o meu álcool em gel. Eu já lavei as minhas mãos para manter tudo limpinho e organizado, né? Assim como vocês podem fazer na casa de vocês, tá? Preparem um lugar bem tranquilo para que vocês possam fazer as atividades. Um lugar que vocês possam se concentrar, acompanhar, né, o vídeo da aula que vocês vão fazer, tudo bem? Então, olha só. Hoje nós estamos com a apostila 11, desculpa, a 11ª apostila, tá? Então, nós vamos falar, olha só, aqui a fotinho, né, da capa da sua apostila. Então, espero que ela esteja em mãos. Então, vamos seguir em frente. Olha só, o tema da nossa primeira aula de hoje é o sistema monetário. Vocês já sabem, vocês já fizeram atividades com esse tema. E agora, para reforçar, né, vamos dar uma boa explicação sobre o assunto para que vocês consigam fazer as atividades. Então, essa é uma explicação à parte, não fique procurando essa explicação lá na apostila, pois essas imagens aqui não tem. Então, logo após eu terminar a explicação, nós vamos para a apostila, tudo bem? Então, vamos começar. Olha só, sistema monetário. Para comprar alguma coisa, usamos o quê? Usamos o dinheiro, né? Cada país usa o seu, e ele pode ser representado em papel, que se chama cédula ou nota, ou em moeda, que é feita de um metal bem firme. No Brasil, o símbolo que usamos para representar o dinheiro é o R e o S, esse daqui, ó, tá? Esse é o símbolo que usamos. Então, vamos seguir em frente. Olha só, cédulas de dinheiro em papel. Nós temos aqui, olha só, vocês podem observar aqui, ó. Nós temos uma nota de R$1, nós temos R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Essa nota aqui de R$1, ela não está mais em circulação. É raro nós vermos essa nota agora, tá? Então, o mais comum são essas outras ali que está mostrando, tá? Na tela. Agora, olha só, as moedas, né? Vocês também conhecem as moedas, mas vamos lá. Olha só, nós temos ali 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Aqui estou mostrando elas de frente e de trás, tá? Podem ver que quando vocês pegarem uma moeda, né, podem observar que de um lado tem os números, tem até o ano que ela foi fabricada, e do outro lado ela tem algumas imagens, tá? São homenagens a algumas pessoas importantes, por isso que tem essas imagens de pessoas atrás das moedas, tá? Agora, como que nós lemos ou como nós escrevemos por extenso os centavos, tá? E como nós representamos também. Olha só, nós temos aqui, ó, R$1, tá? O R, né? O cifrão e 1,00, tá? 50 centavos, como se escreve e como ela é representada, tá? 25 centavos também, né? Como escreve, como é representado em números, né? 0,25 centavos. 10 centavos, 0,10 centavos. 5 centavos, 0,05 centavos. E 1 centavo, 0,01, tá? Então, aqui foi uma maneira de representar os números, né, por extenso, e
em números mesmo, como que são representados na hora de escrever, tá? Agora nós vamos fazer a atividade lá na apostila, que fala bem isso que a professora acabou de explicar para vocês. Agora, nós vamos para a nossa apostila. Olha só, como nessa semana a matemática é a primeira aula de vocês, então eu vou fazer aquela explicação que nós sempre estamos pedindo que vocês preencham direitinho o cabeçalho, com o nome da escola completo, o nome do seu professor, o seu nome completo, a sala que você estuda, se é quarto A, se é quarto B, C, tá certo? E então prestem bem atenção nessa parte, não esqueçam de preencher, tá? Porque senão depois a apostila vai lá para a professora não sabe de quem é, tudo bem? Vamos seguindo lá. Seguindo com o sistema monetário, olha só. Agora sim, estamos com a apostila de vocês, vocês podem seguir aí. Sistema monetário brasileiro é praticamente aquilo que eu expliquei, né, nos slides, que para comprar ou vender alguma coisa nós usamos o dinheiro, cheques ou cartão de crédito. Cada país tem o seu dinheiro representado em papel e em metal. No Brasil, a moeda é o real, que é aquele símbolo que eu já mostrei, que é o R e o S, que está aqui. Representamos assim, como eu fiz lá com as moedas, né? A representação de um real aqui. O real como unidade tem como submúltiplo o centavo. Um real corresponde a 100 centavos, tá? Mas como assim? Porque assim, você vai contando, né? O 1 centavo, ele vale 1 mesmo. Então, se você juntar 100 moedas, você vai ter 100 centavos, né? Que resumindo, nós podemos trocar por uma moeda de 1 real, tá? Se tirar a vírgula aqui, ó, fica 100, né? Daí, para fazer essa troca, né? Trocar 100 centavos por 1 real, nós contamos 2 casinhas, a vírgula e o 1 inteiro ali, tá certo? Então, vamos continuar. As quantias são escritas em representação decimal, tá certo? Sobre os números decimais, nós vamos ver também nas próximas aulas. Aqui tem um exemplo, olha só. A parte inteira corresponde ao número de reais, tá? Então, a parte inteira é essa aqui, à esquerda, tá? À esquerda da vírgula fica a parte inteira. À direita da vírgula fica a parte decimal, que indica, nesse caso, os centavos. À esquerda representa os números de reais e à direita o número de centavos, tá bom? Lemos R$10,50. Como que nós lemos esse número aqui, tá? Vamos seguindo. Olha só, na letra A. Para comprar ou vender o que nós usamos, então, vocês vão se basear ali na explicação, tá? B. Como as quantias são escritas? C. Qual é o dinheiro do nosso país? D. 1 real corresponde a quantos centavos? E. Como o real circula em nosso país? F. Para termos 1 real, precisamos de quantas moedas de 25 centavos? G. Para termos 2 reais, precisamos de quantas moedas de 50 centavos? H. Como você representa em números a quantia de R$23,77? Então, aqui você vai representar ela em números, tá? E quantas moedas de 10 centavos são necessárias para termos 1 real? Então, aqui, essas atividades vocês irão fazer, tudo bem? Agora, vamos lá, novamente, com os slides. Então, olha só, dica para vocês. Para montar cálculos, precisamos deixar a vírgula embaixo de vírgula. Então, vocês, né, vai ter situações que vocês precisarão montar a conta para ter um resultado. Então, presta atenção lá, o número embaixo de número, bem certinho, vírgula embaixo de vírgula, tá? Repete aqui, a vírgula também fica embaixo
conforme as outras que estão aí em cima, tá? Então, essa foi uma dica. A próxima dica é assim, ó. Também tem lá na apostila atividade que fala para vocês representarem número, né? O número que está por extenso. Então, olha só, que nem aqui, ó, R$56, tá? Como que eu represento R$56? Aqui, 56, daí o restante, ó, e 85 centavos, tá? Então, prestem atenção, não esqueçam do R maiúsculo e do S. Esse S maiúsculo, ele com essa linha, ela se chama cifrão, tá? Então, vocês não esqueçam de montar assim quando for pedido, né? Quando pedir para representar a quantidade. Aqui, 17 centavos, como que eu represento? Também não posso esquecer, né, do símbolo do real, 0,17, tá? Porque tá falando em centavos. Então, é só da parte decimal que está falando, não tem nenhum número inteiro aqui, tá? Como que eu identifico? Quando estiver escrito reais ou real, tá? Seria o número inteiro. Mas aqui só está falando em centavos. Então, é o 0, e o que está pedindo, o número que está pedindo, nesse caso, 17. Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, procure a professora lá no grupo de estudos, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Jéssica e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura deste textinho. O soldadinho de chumbo. Numa loja de brinquedos, havia uma caixa com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguais, menos um, ao qual faltava uma perna. Um dia, a caixa foi dada de presente a um menino, que ficou maravilhado e logo colocou os soldadinhos em ordem junto ao parapeito da janela. Daí o soldadinho de chumbo conseguia ver todos os outros brinquedos, entre os quais uma bailarina que estava à porta de um grande castelo de cartão. A bailarina era muito bonita. Tinha os braços erguidos em arcos sobre a cabeça e uma das pernas dobrada para trás. Tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela saia. O soldadinho apaixonou-se e imediatamente pensou que, tal como ele, aquela menina tão linda tivesse uma perna só. Um dia, o menino, ao arrumar os brinquedos, deixou que o soldadinho caísse para a rua. O menino foi correndo procurá-lo, mas não o encontrou. Pouco depois, passaram outros meninos. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: "Um soldadinho! Será que alguém o atirou fora porque ele está partido? E vamos fazer o que com um soldadinho só? Precisaríamos pelo menos de meia dúzia para fazer uma batalha", disse o outro rapaz. "Tenho uma ideia", disse o primeiro. "Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo para dar a volta ao mundo." E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal. Colocaram o soldadinho dentro e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Apoiado na sua única perna, com a espingarda ao ombro, o soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio. Com o coração a bater fortemente, o soldadinho voltava todos os seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais voltasse a ver. A água ganhou mais corrente e o barquinho de papel andou com mais força. A água caía em cascata para um lago. O soldadinho tentou equilibrar-se, mas o barquinho deu um salto e caiu no rio. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou-se. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, ao vê-lo, o engoliu. O soldadinho estava numa imensa escuridão, mas não deixava de pensar na sua amada. Passou-se muito tempo e, de repente, a escuridão desapareceu. O peixe
tinha sido pescado por um senhor e sua mulher, que ao limpá-lo tirou o soldadinho da barriga do peixe e deu ao seu filho para juntar aos outros soldadinhos que tinha no quarto. O menino fez uma grande festa, porque aquele era o soldadinho que tinha caído na rua. Juntou-se aos outros na janela, de onde podia ver sempre a sua bailarina. Sônia Santos e Ricardo Domingos. Aqui temos a referência do texto. Agora, com base neste conto, nessa história, vamos responder essas questões. Número 1. Marque com um X a opção correta. Quando o menino ganhou os soldadinhos, ele ficou desapontado, deslumbrado, decepcionado ou desacreditado? Como ele se sentiu quando ele ganhou aqueles soldadinhos? Se vocês não souberem o significado de alguma dessas palavras, realizem uma pesquisa. Número 2. Escreva o trecho do texto que comprova a resposta anterior. Então, vocês vão procurar no texto qual pedacinho dele que está mostrando como o menino se sentiu quando ganhou os soldadinhos. E vai copiar este pedacinho nessas linhas. Número 3. Responda às perguntas de forma clara e completa. Letra A. Quando o soldadinho de chumbo conheceu a bailarina? Escrevam aqui como que foi quando ele conheceu ela. Letra B. Por que o soldadinho se apaixonou pela bailarina? O que ele viu nela, o que ela tinha que fez com que ele se apaixonasse? Letra C. A bailarina também possuía apenas uma perna? Justifique. Então, o soldadinho ele tinha na cabeça dele que a bailarina tinha apenas uma perna, assim como ele. E ela realmente tinha apenas uma perna ou não? Letra D. Marque com um X a opção correta. O texto 1 é uma piada, uma fábula, um poema ou um conto de fadas? Vejam o que é este textinho que nós acabamos de ler, eu acabei de falar, e marquem um X na alternativa correta. E a última perguntinha deste número: escrevam a característica do gênero textual que você assinalou acima. Esse gênero textual que nós acabamos de ler, nós já vimos outras histórias deste mesmo gênero. Pensem em uma característica, em uma coisa que tem em todas as histórias desse gênero. Se ele é longo, se ele é curto, que tipo de história que ele conta, se é uma história que traz informações, se é uma história que tem que tipo de personagem. Descrevam uma característica aqui. Releia o trecho abaixo, retirado do texto. Apoiado na sua única perna, com a espingarda ao ombro, o soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio. Com o coração a bater fortemente, o soldadinho voltava todos seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais voltasse a ver. Marque com um X a opção correta. A expressão grifada no texto acima, no trecho acima, aliás, significa que o soldadinho precisava ter controle emocional ou ficar estável com o corpo. Essa parte aqui, ó. Procurava manter o equilíbrio. Que tipo de equilíbrio que está se tratando? É o equilíbrio emocional ou o equilíbrio físico? Dele ter que se equilibrar o corpo. Marque um X. Letra B. Explique o que significa no trecho acima a expressão com o coração a bater fortemente. O que significa dizer que alguém está com o coração batendo forte? Escrevam com a palavrinha de vocês o que significa essa expressão. Não se esqueçam de todas as vezes que forem escrever as respostas, começar sempre as frases com letra maiúscula, de colocar sinal de pontuação. Isso é bastante importante. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pergunta para a professora da sua turma. Um beijão e tchau, tchau!